Vamos lá, hoje a gente vai abrir o arquivo de um dos personagens mais complexos e, vamos ser sinceros, mais queridos da animação. Sid, a preguiça de A Era do Gelo. Todo mundo concorda que ele é irritante, meio desajeitado, mas e se tudo isso for, na verdade, a maior força dele? E aqui que mora o grande mistério. O Sid é um desastre ambulante. Fala sem parar, parece um fardo o tempo todo. Só que ao mesmo tempo, de alguma forma, ele é o que une o bando. Como é que pode? Como uma coisa leva a outra? É isso que a gente vai investigar. Para entender o Sid de verdade, não adianta só olhar para as trapalhadas que ele faz. A gente precisa ir mais fundo, lá nas configurações de fábrica dele, no seu temperamento. É ali, na base de tudo, que as respostas começam a aparecer. E a nossa ferramenta para essa análise é um modelo bem antigo, mas super poderoso, a teoria dos 4 temperamentos. Ela vai nos ajudar a entender o porquê por trás das ações de qualquer um, incluindo, claro, uma preguiça pré-histórica. Bom, primeiro temos o sanguíneo. Pensa nele como a alma da festa, a borboleta social. É aquele que vive de conexão, de novidade, de gente. É pura energia extrovertida. Depois vem o colérico. Esse aqui é o comandante, focado em ação, em resultado, é quem toma a frente, quer ter o controle e fazer as coisas acontecerem. Aí temos o melancólico, o perfil analista, profundo, detalhista, extremamente sensível. Ele busca a perfeição em tudo e sente as coisas numa intensidade que, olha, é única. E para fechar, o fleumático. Esse é o diplomata da turma, o pacificador. O que ele mais quer é paz e estabilidade, e vai fazer de tudo para evitar um conflito. Agora, para ficar mais fácil, a gente pode organizar esses 4 tipos. De um lado, os que são focados em pessoas, que são o sanguíneo e o fleumático. Do outro, os focados em tarefas, o colérico e o melancólico. Essa divisão já ajuda a gente a entender a dinâmica do bando. Com essa base toda, o diagnóstico do Sid começa a ficar bem claro. O motor principal dele, o sistema operacional que roda por padrão, é sem dúvida o sanguíneo. E a prova disso está logo na primeira cena dele no filme. A família o abandona, e a reação do Sid é um livro aberto sobre o temperamento sanguíneo. Ele não entra em luto, não fica remoendo a raiva. A prioridade número 1, quase biológica, é encontrar um novo grupo. Agora. E essa frase dele é simplesmente perfeita. É o que a gente pode chamar de racionalização otimista. O cérebro dele não consegue lidar com a dor da rejeição, então ele cria uma desculpa qualquer, a mais positiva possível, para seguir em frente e buscar a próxima pessoa para conversar. E isso nos leva a um conceito fundamental, que a análise chama de Teflon emocional. É genial. O Sid perdoa tudo, e na hora. Não porque ele seja um ser evoluído, mas porque, fisiologicamente, ele não consegue guardar rancor. A ofensa, a raiva, a ameaça de morte do Manny, nada disso gruda. Simplesmente escorrega. E claro, não dá para esquecer da impulsividade. O Sid vive no agora. Ele não tem filtro entre o que pensa e o que fala. E é por isso que ele vai lá e insulta rinocerontes gigantes. Ele age primeiro e, bom, talvez depois ele pense nas consequências, mas geralmente já é tarde demais e ele está correndo pela vida. Então, a tese central da nossa análise é essa. O Sid é um 70% sanguíneo, o que explica essa energia social toda, esse otimismo que nunca acaba. Mas tem uns 30% ali de outra coisa, um componente secundário que o equilibra e o torna tão Sid. E essa segunda camada é o seu lado fleumático. Pensa assim, se o sanguíneo é o acelerador do Sid, o fleumático é tipo um freio de mão que está sempre meio puxado. E é essa mistura que cria o grande paradoxo do personagem, o que a fonte chama de agitador passivo. É brilhante. Ele tem energia de sobra para começar a bagunça, mas dorme no meio do caminho antes de ver o resultado. Essa tensão interna é a alma da comédia do Sid. É um cabo de guerra dentro dele o tempo todo. A mente sanguínea grita, aventura, novidade, vamos lá! Mas o corpo fleumático, que é o corpo de uma preguiça, sussurra. Vamos economizar energia, que tal uma soneca? É por isso que ele é o primeiro a sugerir uma jornada maluca e o primeiro a pedir para ser carregado. E a gente vê isso em várias atitudes dele. O cansaço eterno, a insistência em pegar uma carona nas costas do Manny e, principalmente, a forma como ele lida com o perigo. Ele não luta. Ele se joga no chão, se faz de coitado de um jeito tão ridículo que acaba desarmando predadores como o Diego. Ok. A gente já entendeu a mistura maluca que é o Sid. Agora vem a pergunta de $1 milhão.
Porque essa combinação específica, sanguíneo com fleumático, não é só um detalhe cômico, mas algo absolutamente vital para a sobrevivência de todo o bando. E essa tabela, nossa, ela resume tudo perfeitamente. O bando não é só um grupo de animais aleatórios, é um sistema psicológico completo. O Sid é o coração, o Id, o puro impulso. O Manny é a consciência, o superego, o freio moral cheio de traumas. E o Diego é a força, o ego, a ação que lida com a realidade. Um precisa do outro para funcionar. E a relação do Manny com o Sid é a peça-chave de tudo. O Manny, com seu temperamento melancólico, está preso no luto. Ele precisa da insistência sanguínea do Sid para se conectar de novo. E o Sid, com sua impulsividade, precisa da estrutura e da força do Manny para, literalmente, não morrer em 5 minutos. Um cura o outro. É uma simbiose. E aí vem a grande virada de chave. As coisas mais irritantes no Sid, aquela insistência dele, o fato de não calar a boca, a total falta de noção de espaço pessoal, são, na verdade, as ferramentas que forçam a criação dos laços. Sem o caos do Sid, o Manny continuaria sozinho e amargurado, e o Diego teria seguido com o plano dele. O Sid é o agente da união. E essa é a grande lição. A maior fraqueza aparente do Sid, aquela necessidade desesperada por conexão, é, na verdade, o seu superpoder. É o que constrói uma família no meio do apocalipse de gelo. A sua incapacidade de guardar rancor é o que permite que um mamute, uma preguiça e um tigre dentes de sabre se tornem irmãos. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Quantos outros personagens em outras histórias, que parecem ser só o alívio cômico, o fardo do grupo, são, na verdade, a cola psicológica que impede que tudo desmorone? Pensar nisso pode mudar completamente o jeito que a gente assiste aos filmes que mais gosta.